basicamente todas aquelas informações que a gente acabou de passar ali, só que com um ressalto que a gente está tratando de grupos separados. Por que a gente está tratando de grupos separados? Justamente para poder mostrar tanto ao Ministério Público quanto ao IPHAN, que já está dessa vez de uma forma diferente, sentado com a gente na mesa, diferente de outras gestões que passaram, que a gente tinha que ficar documentando, mandando, aí voltava com não sei o que, e ficava aquela coisa toda. Dessa vez o IPHAN está junto na mesa, sentado, faz parte do grupo de trabalho. Junto é a favor ou contra? Está junto. Com quem? Está junto na mesa. Não, junto a favor, né? Os artistas, porque Junto. nós somos Junto na parte, mesa, né? tá? Todo mundo tá comendo o mesmo prato? Ah, beleza. Eu acho que se for já partir para esse caminho já vai ficar complicado, Renato. Eu acho que Desculpa aí, então. É, Não, estou perguntando. porque toda vez a mesma coisa, toda vez eu falo a mesma coisa. O grande problema da gente chegar a esses pontos é a falta de união. A gente precisa primeiro baixar todas as armas e entender que estamos todos jogando do mesmo lado. Não existe aqui culpado ou inocente, não existe aqui o vilão ou o mocinho. A questão toda são os que foram principalmente impactados e quem é obrigado a impactar dessa forma, porque a gente teve que ter essas notificações por conta de uma decisão judicial. A gente não pode ir contra a justiça. Se está certo ou se está errado, agora é o momento da gente provar quem é que está certo e quem é que está errado. E esse é o primeiro motivo que eu estava explicando. Foi dividido em grupos justamente porque quando foi feito o processo, foi todo mundo englobado no mesmo bolo ali, todo mundo tratado da mesma forma enquanto comerciante e ambulante, né? Tanto que na decisão judicial é muito claro, todo tipo de comércio ambulante, exceto o indígena. Está escrito na decisão judicial. Então, para poder já começar a desmistificar e mostrar que são formas diferentes e grupos diferentes, a primeira atitude do grupo de trabalho foi o quê? Vamos dividir grupos e deixar por departamentos responsáveis, porque aí dessa forma o próprio Ministério Público já vai começar a enxergar que não dá para ser ações quando tiverem esse tipo de atitude generalizado. Então, o grupo de artistas foi dividido. O grupo de ambulantes ficou todo com a Renata, que envolve os carrinhos, os coolers, todo o serviço ambulante diretamente. O de carrinho de doce, pela questão da gastronomia e do título estadual, ficou com o Departamento de Patrimônio Mundial e Cidade Criativa, que é ligado ao gabinete, e os artistas com a Secretaria de Cultura. O dos artistas ainda foi subdividido em mais 3 grupos. Por quê? O artista, o que comercializa diretamente a manifestação cultural, a manifestação cultural com livre contribuição, né? E o terceiro... Não, falhou a memória agora. Mas eu vou lembrar até a gente terminar aqui. E aí, dessa forma, a gente, mesmo antes dessa reunião da divisão, nós já tínhamos tido uma reunião anterior, onde a gente já tinha combinado de ser chamado. Vai ser publicado daqui a pouco, meu time está inclusive lá em cima trabalhando nisso ainda, uma convocação de uma reunião para os artistas de rua, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no Cinema da Praça. Para que essa reunião? Justamente para poder explicar sobre o processo, explicar quais vão ser os passos daqui para frente, e vocês vão eleger um representante de cada um desses 3 setores que vão participar conosco do grupo de trabalho, junto com a Prefeitura, junto com o IPHAN, para poder fazer a proposta ao Ministério Público. Como o Ministério Público dessa vez não vai precisar remeter ao IPHAN para ver se o IPHAN concorda com a proposta, isso vai ser muito mais rápido para ser resolvido. Tem grupos que não tem jeito, como o que vocês viram ali conversando agora, que são dos ambulantes. Eles só vão poder voltar depois do TAC. Agora nós chegamos a um acordo lá, isso sob responsabilidade direta mesmo da Prefeitura, de que alguns a gente consegue voltar com algumas regras, para evitar problemas de ter uma reinteração e aí de novo ter que tirar todo mundo, dessa vez não ter mais jeito a ser dado. Então a gente vai nessa sexta-feira apresentar, de acordo com cada grupo, o que pode, o que não pode. Mas a primeira coisa que eu peço a vocês, e quem participou das reuniões anteriores, me ouviu falar isso. Eu entendo que a gente tem colegas, artistas que são de outra cidade, que chegam no período e vêm para cá. Mas neste momento é o momento de primeiro organizar a casa. É o momento de pensar em vocês que residem aqui e vivem do comércio que vocês fazem aqui o ano inteiro, que vivem da arte de vocês o ano inteiro. Professor, ela tinha levantado a mão primeiro. Eu quero fazer a pergunta assim, no processo dessa notificação que nós recebemos e assinamos,
não menciona artistas e artesãos, só fala dos ambulantes e cita principalmente 4 locais específicos, que são para serem Prioritariamente. relocados ou organizados, entendeu? E a gente não está nesses locais citados, Rua a do Rua do Comércio não Comércio. está. E Não, vocês então, estão... deixa eu explicar para Porque vocês nós sobre fomos isso. inseridos nessa sentença, que saiu o resultado Ambulantes, para um certo eu não me grupo, considero ambulante. E a gente não está citado, os artistas e os artesãos. Estão falando de Oh. ambulantes, então tem ambulantes, não é que eles consideram todo mundo ambulante, não, você já falou, É, ele já explicou falou que, na lá. verdade, Ambulantes são eles já- ambulantes e artista é ambulante pra artista. o Então eu não Ministério posso me Público. considerar a mesma coisa como cachorro quente, tá? Sabe? Mas você está dizendo que quem está considerando? Ministério Público. O Ministério Público. Não, mas o a gente Ministério precisa Público, provar Sérgio, para sim, ele sim, que não sim. é. Não, porque, E quem ó, faz Sérgio, o quê? Até porque Escuta, o dentro título dessa- da cidade foi tombado em cima da nossa arte, né? Também. Então, mas Então deixa eu Nós só fazemos explicar. parte do Então, por isso vocês estão. Então, mas é por isso que nessa patrimônio organização. histórico e artístico nacional. Mas é por isso que dentro dessa. Por isso que dentro dessa organização, para resolver o problema agora, foi dividido em grupos justamente para ser visto de forma diferente. Não é dentro do mesmo bolo, não é desmerecendo o ambulante. Mas não, vocês também não são ambulantes como os demais são categorias diferentes. E é aquilo que eu já venho explicando desde lá de trás. Existe uma grande diferença, Renato, entre manifestação cultural e comercialização derivada de manifestação cultural. Me explica só, dá exemplo exatamente. O que é manifestação cultural, o que é comércio e terceiro que você não lembra. Me diga qual é. Digo, se você parar de me cortar, eu digo. Não, que você está falando. Então, eu ia concluir, você Eu me não sei, cortou na de verdade, em novo. qual que eu me encaixo, segundo, porque comércio, para mim, comércio, que eu já falei antes, comércio, se você for olhar no Aurélio, comércio é compra e venda, entendeu? Então, se alguém está comprando e vendo, ele pode ser considerado comerciante. Mas eu que não vendo nada e eu produzo lá a arte, não sou nem Mas você vendendo. entrega de graça? Como? Você entrega de graça? Você entrega a sua arte de graça? Eu não faço comércio. Você entrega a sua arte de graça? Você entrega a sua arte Não, de eu graça? troco ela. Você troca? Eu troco, sim. Se você Mas troca, o isso é artista escambo, não não é recebeu comércio. uma gratificação em dinheiro, como Mas não é fazer comércio, artista? cara, Não é sabe que- isso, não, mas, Jaque. Sérgio, Você não nós está informamos entendendo o que eu estou falando. A categorizar questão é que o comércio. Renato ele Isso está é exaltado e aí não me deixa concluir. É justamente o que eu ia falar agora. Você não me viu ele assaltado. Já, várias vezes. Todas as reuniões que você participou, você está Sim, não, exaltado. porque essa coisa mexe, porque eu tô já... Eu posso continuar? Pode, por favor. Obrigado. Continua. Não, mas eu quero esclarecer umas coisas que não estão escritas, entendeu? Que a gente não se encaixa. Então, eu estou tentando responder ela, você não para de interromper. Tá, tudo bem, tô. Obrigado. Me desculpa aí que me toca, entendeu? Então... Também me toca, senão eu não estava você correndo tá do nosso atrás lado, disso. por isso eu digo, Então, né? por isso que eu estou Né? falando. O que está escrito na notificação é um resumo do que está na decisão. Essa é a reiteração sobre a decisão. Que é uma E a decisão de decisão. 2014. Isso. O processo de 2008, decisão, na verdade, de 2016. A última decisão de Isso, 2016. 2016 que a prefeitura recorreu e foi Isso. negado. E aí o que acontece? Ali naquela decisão, ela está falando sobre o perímetro do centro histórico e em torno. Aí tem um termo, que eu não me lembro exatamente qual que é um termo jurídico, que diz sobre alguns pontos. Sim, Esse 4 pontos. Então, Movimento esse também. termo jurídico, ele fala sobre prioritariamente em tais e tais lugares, mas compreendendo o perímetro do centro histórico e o entorno, entendeu? Então, assim, é prioritariamente aqueles 4 espaços, mas todo o centro histórico está dentro do processo da mesma forma. Então, por isso que todo mundo teve que ser notificado, entendeu? Mas, como eu estou falando, a questão do artista, a gente vai conseguir fazer essa reunião. Nessa reunião, a gente já vai emitir um atestado de ciência, do qual vocês vão receber sabendo o que pode, o que não pode. E a primeira coisa que eu estava pedindo a vocês é isso. Vocês precisam primeiro, nesse momento, porque qual que é o grande problema no meio disso tudo? Quando acontecem os eventos, principalmente final de ano, a cidade fica insustentável de tanto artista e comerciante que vem de fora para explorar aquele momento de grande movimento da cidade. E acaba que isso impacta em vocês que estão aqui o ano inteiro. Então, uma coisa que eu preciso de vocês é isso. É que vocês entendam a necessidade, primeiro, da gente organizar aqui, para depois se pensar em qualquer possibilidade de espaço para artistas passantes e tal, visitantes. Primeiro, a gente precisa arrumar a casa. Tá? E aí, na sexta-feira mesmo, já diante da reunião dos acordos que a gente chegar, vocês já vão poder voltar para a rua, mesmo antes do TAC.
vocês já vão poder voltar, mas num acordo Na assinado sexta-feira. entre a gente, tá? Aonde vai estabelecer o que pode, o que não pode, e aí a gente vai liberar para vocês ficarem sob a nossa responsabilidade até que saia o TAC. Ano passado aconteceu uma coisa parecida, né? Na verdade, todos os anos desde 2017 tem acontecido coisas semelhantes praticamente na mesma época. Daí fomos, tipo, para organizar, a gente fez aquela parada do cadastro de artista, né? Para poder organizar tudo, foram marcadas reuniões, mas não houve decisões palpáveis, tipo, a respeito do que foi falado sobre ter lugares demarcados para os artistas de rua, entendeu? Foram processos paralelos que estavam rodando, que foi criado em comissão, inclusive com os artistas, a resolução que tratava sobre a regulamentação do artista no centro histórico. A partir do momento que foi regulamentado, não foi regulamentado. Não, foi só um projeto. Foi um projeto de uma resolução. Quando foi apresentado para ser publicado, aquilo era um documento auxiliar para tentar balizar para o TAC, entendeu? Aquilo não diretamente... Não foi concluído? Não foi concluído porque quando ele foi encaminhado, inclusive ficou parado na Procuradoria há muito tempo, depois quando houve a troca de Procuradoria, que houve o andamento, foi dado como parecer que precisava consultar os demais órgãos por conta de não ser o setor cultural o único impactado. Então precisava ter manifestação. Na semana passada, quando foi liberado do último órgão, foi quando essa semana agora veio essa reiteração. Então, assim, agora, diante da reiteração, a gente não pode ter mais um documento paralelo. Agora a gente já tem que partir direto para o TAC. E aí, com isso, aquele documento construído, ele vai servir de base para o TAC já diretamente. Entendi. Agora, a respeito desse decreto que saiu, que de acordo com os guardas municipais que vieram tirar a gente da rua, eles falaram que é baseado numa lei federal que proíbe, com que façam uma limpeza no centro histórico. Lei federal não, Justiça, determinação não, ela da Justiça falou uma Federal. lei. Ela falou lei. Depois eu cheguei lá lá na Guarda Municipal e a moça já chegou falando outra história, que ela só estava cumprindo ordens. Hoje de manhã eu fui lá na prefeitura para falar a respeito de tudo, né? Falei com o Gabriel, eu acho que você conhece, e ele falou que ele Todos sabe... vocês que estiveram lá estão os nomes comigo aqui, com o telefone, justamente para poder comunicar sobre a reunião. Ele falou que ele sabe que é hiper diferente o que está escrito no decreto e nas notas aí referidas a comerciantes, o pessoal dos trailers, e que os artistas não têm bem a ver com isso. Né? Então, assim, só por uma segurança, o senhor também concorda que a gente não tem parte no que diz nessa nota e a gente não deveria estar sendo tirado da rua por conta desse... Mais ou menos. Mais ou menos, vou te dizer por quê. Porque, querendo ou não, na decisão judicial está. Então, eu não posso dizer que eu sou contra uma decisão judicial. Mas a respeito de artista de rua? Eu defendo a regulamentação do artista que comercializa o seu produto nas ruas. Para isso, a gente precisa ter regras e licenciamento. Porque não adianta simplesmente a gente falar assim, está tudo liberado. Aí chega no período de evento, acontece o que acontece, que tudo fica lotado. Então, quando você tem a regulamentação que estabelece os locais, que tipo de estrutura você pode utilizar e você está credenciado, a fiscalização ela pode agir sobre quem não está e aí mantém um controle. Eu tenho só mais uma última pergunta. E a respeito sobre os músicos de rua, que o trabalho ele é de colaboração voluntária, eles não estão acampados, principalmente os que não usam a caixa de som que já estava proibida, né? E também não fazem interferência na arquitetura ou na mostra da cidade ou em qualquer outro setor, que não se encaixa nem na parte de comercialização de qualquer coisa que seja. Por que esses, como eu e outros músicos também foram tirados de forma brusca das ruas?
Sendo que não temos a ver com isso. A forma brusca quem está dizendo é você. Eu não posso concordar porque eu não estava presente. Aham. Mas é por isso que eu falei sobre as 3 categorias diferentes dentro do setor cultural. E lembra que eu falei sobre o artista de livre contribuição espontânea? É esse. Não é só o músico, é o músico, é a estátua viva. Toda e qualquer intervenção cênica que haja sem os equipamentos eletrônicos. Não há comercialização, né? Não. Pois é. Então, mas eu nunca concordei com isso. Não, é só. Esses podem. Eu estou perguntando. Não é nem só. Não é nem só. Não, Não é nem Acho que só. a pergunta dela é essa. Não é se nem- elas podem. Não é nem só esse. Não é, Tem um poder comentário vai poder importante todo fazer mundo sobre depois que a gente conseguir sentar e fazer todas essas eu não tô regras. querendo dizer direitinho. que o senhor não Não, concorda não com as precisa regras. chamar de senhor, não. Não, eu só tô perguntando, tipo assim, a gente precisa ter uma segurança de que há gente a nosso favor, realmente, entendeu? O que eu posso garantir para você é que todo GT está a favor tanto de resolver essa questão do TAC, mas principalmente todo o assunto que era levantado o tempo inteiro era sobre os artistas. E justamente sobre o posicionamento de todos eles, que os artistas não tinham que estar naquele bolo. Só que aí a gente também precisa reconhecer que quando eles falam sobre a questão do impacto visual, o grande responsável pelo impacto visual também acaba sendo um artista quando a gente está completamente sem nenhum tipo de regulamentação e que a gente vê como fica a Rua do Comércio, por exemplo, durante os eventos. E isso impacta muito. E aí é onde entram essas denúncias. Então a gente precisa regulamentar e regularizar. Quando a gente tiver isso estabelecido, aí sim, aí não tem porquê. Aí porque hoje, por exemplo, para a postura poder agir sobre a fiscalização, ela tem que agir sobre quem não tem nenhum tipo de autorização. Aquele cadastro do ano passado vai servir de alguma coisa? Vai. O cadastro cultural, ele é a base para todo e qualquer tipo de implementação de política pública. O cadastro, ele é único, ele não Esse tem... cadastro que a gente está fazendo na guarda é para eles serem o controle deles. É para fazer uma Que relação, cadastro é será? A guarda está fazendo o cadastro. Só fez o cadastro quem já estava na rua. Aí isso provavelmente é pra fazer uma relação sobre aquela questão que eu falei lá atrás, para tomar muito cuidado nesse momento de como conduzir isso para poder garantir que estejam aqui, sentados nessas cadeiras aqui na sexta-feira, vocês que atuam nas ruas. Agora, porque senão vai aparecer um monte de gente que não atua na rua como vocês, querendo discutir sobre questões de vocês sem ter conhecimento de causa própria. A gente falou muito sobre isso nas últimas reuniões, não foi, Nívia? Vamos botar a pessoa ao dia do que está acontecendo novamente. A minha ideia para controlar isso é o seguinte, imprime uma lista de quem está cadastrado no sistema de cultura. A gente não pode usar aquilo assim. Eu queria falar uma coisinha. Queria falar uma coisinha só. Queria falar uma coisinha. Eu queria aproveitar só. Vamos respeitar Só um minutinho, uma palavra só. Queria aproveitar que está todo mundo junto. Olha, eu não sou representante do grupo. O Link me conhece, ela me conhece. Eu não sou representante do grupo. Eu sou artesão há 22 anos. Nasci e fui criado aqui, minha mãe nasceu e foi criada aqui, minha avó nasceu e foi criada aqui e nunca fui representante de um grupo. Por quê? Porque nós temos várias pessoas, às vezes que vêm de outra cidade, não tenho nada contra isso, cada um tem o direito de vir e tentar a vida em outra cidade. Isso para mim é normal, como eu também um dia posso ir e tentar minha vida em outra cidade. O que eu não acho certo, uma pessoa que vem de outra cidade consegue se estruturar em Paraty como artista, como artesão, ótimo, maravilha. Mas não é por causa disso que essa pessoa pode trazer um amigo, pode trazer uma pessoa que conheceu em outro lugar e toda vez que essa pessoa vir, colar do seu lado e colocar mais 3, 4 pontos Isso de trabalho. Isso está acontecendo e isso que está dificultando mais a nossa estada como artesão e artista na cidade. Porque se eu sou um artesão, vem pessoas que eu nunca conheci na minha vida. Chega para mim e fala, eu posso colocar do seu lado? Eu posso colocar do seu lado? Eu falei, olha, eu sou um artesão da cidade, trabalho e moro aqui, nasci aqui, e para você colocar ao meu lado, você tem que se dirigir à prefeitura, na secretaria, e ver quais são as normas para você expor aqui do meu lado. Se a prefeitura te der um alvará te liberando, ou te der uma licença te liberando, aí é com você e a prefeitura. Eu não tenho autoridade para fazer isso. Isso já põe a pessoa a procurar os órgãos que são responsáveis para aquela pessoa estar trabalhando. Agora, se a gente
chega, porque viu essa pessoa em essa outra cidade, porque conheceu essa pessoa em outra cidade, e coloca do lado, coloca do lado, aí depois essas pessoas simplesmente colocam a viola na sacola, se manda, e quem reside aqui, quem tem que pagar aluguel, quem tem que pagar as contas, que mora aqui, que fica nesse balaio de gato que formou, entendeu? Por isso que eu não sou representante de grupo. Porque a gente vai falar, na hora todo mundo concorda. Deu daqui a cinco dias, uma semana, todo mundo esqueceu do que foi falado, entendeu? Então não sou representante por causa disso. Mas já que está todo mundo aqui, olhando nos olhos de todo mundo, eu como artesão, como artista, morador daqui, já peço a vocês que agora também fazem parte da cidade, que não aceitem isso também. Porque senão a gente vai estar criando um outro problema futuro. Não é só isso que não eu é queria nem, falar. não é nem só isso, gente. É realmente um apelo. Porque aquela nossa última reunião que nós tivemos sobre a organização para a criação da comissão que trabalhou sobre o projeto de resolução, que nós tínhamos a esperança daquilo regulamentar pelo menos de forma temporária o setor cultural, quando acabou aquela reunião, nós recebemos uma enxurrada de cadastro. Cadê a amiga que falou do cadastro? Nós recebemos uma enxurrada de cadastro. Primeiro, as pessoas que eu já sei, que eu conheço, que eu vejo nas ruas trabalhando, mas um grande número de pessoas que estavam de passagem na cidade e com comprovantes de outros artistas que trabalham na rua na cidade. E isso é o pior. É tentar mentir, e isso inclusive é crime, tentar mentir para o poder público dizendo que o artista Y, que está uma semana na cidade, reside na sua casa. Isso é crime. Isso é prestar falsas informações ao órgão público. E isso aconteceu naquela nossa última reunião. Então, assim, quando eu estou falando sobre isso, não é desmerecendo e falando assim, não queremos artistas de fora aqui. Não é isso. Mas nós temos que primeiro organizar com os artistas que moram na cidade, independente de nascido ou não, mas que moram, que residem na cidade, que estão aqui na baixa e na alta temporada, que estão aqui no evento, e quando não tem evento, que vende uma pulseira ou recebe qualquer contribuição voluntária mínima. Então a gente primeiro precisa organizar a casa, para depois receber visitantes. Residem daqui quanto tempo? Assim? Não, a gente não está entrando nem nesse mérito, Mas entendeu? aí, deixa eu só dar uma ideia, né? A Renata, agora, tá fazendo um cadastro nosso, que ela conhece todo mundo, que já tá Ela aqui no centro. está fazendo provavelmente o mesmo levantamento que eu fiz, que eu vou Então. bater aquela lista que vocês me entregaram, Ela falou que vai vou fazer bater com a dela e vou bater com o cadastro. Aí, a partir dessa lista, eles vão saber o nosso, assim, os artistas daqui, quem são. Elas vão saber, eles vão ter o controle. A partir daí, vai chegar uma galera, eu sou visitante. Aí chega lá, você é visitante, qual é o seu nome, dá o seu documento, quantos dias você vai ficar na cidade, assim, aí teria um controle, né? Você não chega Isso só quando onde. tiver o TAC, uma Não, regulamentação. quando tiver o vai ter TAC, um espaço para quando tiver o TAC, depois que o TAC for assinado, fechado, você vai ter uma identificação sua, enquanto artista de Paraty, residente em Paraty, autorizada a expor em determinadas Mas aí não vai áreas. ter essa parte dos visitantes, tipo assim, o cara vem aqui, quer passar um mês. Aí não vai ter a prefeitura regularizando. Por enquanto não, volto a dizer, primeiro eu quero Porque é cuidar uma forma da de cidade. organizar isso. Não, mas aí, tá vendo? A gente não resolveu nenhum problema de vocês que residem aqui, já estão pensando no outro que ainda tá pessoa que nem aqui tá, pô. Pra não dar essa confusão. negócio é aqui, Isso tá? tudo Não, isso aí todo mundo você vai ter essa autorização, você vai ter essa autorização, com o TAC assinado. Se depois do TAC, no TAC já vai ter uma proposta sobre a questão dos visitantes. Mas mesmo se não tiver, você está com a sua autorização ali com você, chegou a fiscalização, olha aqui, eu sou autorizado, eu sou artista tal, pronto. O do lado, que é visitante, não vai ter isso. Ele vai ser retirado. Ele vai ser retirado. Porque só assim que a fiscalização vai conseguir agir, gente. Conseguindo ter identificação de quem atua e quem É não uma atua. questão de imediato. Se o festival da cachaça daqui a 10 dias, vai vir um montão. Então, sexta-feira, deixa que eu entendi. Sexta-feira a gente vai ter essa reunião, vai entrar vai discutir essas questões. E aí já vamos poder, dentro dessas normas que a gente acertar ali, já expor. É isso que... Essa sexta-feira agora, 10 horas da manhã. Mas que ainda não é o TAC. Não, sim, mas aí a gente já vai poder voltar a ocupar os espaços. até o TAC Porque esse sair, TAC que é vai muito demorar importante, mais, é ninguém pode isso? ficar parado. Dessa vez agora, nós acreditamos que o TAC vai sair mais rápido, porque é o que eu falei, diferente das outras vezes, agora o IFAM está sentado conosco, elaborando o TAC junto, que eram as duas partes principais interessadas, Prefeitura e IFAM.
Das outras vezes não era assim. A gente tinha que fazer toda essa movimentação, mandar ao Ministério Público, mandava para o IPHAN e o IPHAN não sentava para a gente explicar. Olha, tem a particularidade, porque quem está lá em cima não entende que tem a particularidade do músico, que ele não está comercializando. O músico é contribuição espontânea. Ele está manifestando a sua arte sob uma possibilidade de contribuição espontânea. Diferente é o que a gente chegou a conversar sobre a questão dos artistas plásticos. O artista plástico, ele nunca vai ser proibido de forma nenhuma, está em lugar nenhum manifestando a sua arte. O que é manifestar? Ele está com o cavalete dele pintando em qualquer lugar da cidade, dependente até do ponto pré-estabelecido. Agora, você montar todo um espaço de exposição de outras artes já prontas já é uma questão de comercialização. Então é isso que precisa ser regulamentado para evitar qualquer tipo de atitude, de ação, de penalização que prejudique o artista. Então é isso que a gente quer fazer, mostrar para eles essa diferença. E aí, por isso que o da cultura foi ainda dividido em mais 3. Então, da cultura é o que mais vai ter voz dentro desse grupo de trabalho, dentre todos. Por quê? Porque tem as particularidades da contribuição voluntária, da comercialização e essa questão ainda dos visitantes. Desculpa. Essa notificação, ela é cópia da notificação de 2008. Eu esteve presente, Não, teve uma outra agora. O texto eu tenho ele aqui, tá? Ele é quase a mesma coisa, tem alguma palavra diferente, mas é a mesma coisa e outro nome de juiz. Veio em cima do 2008, na verdade 2009, que impactou isso o pessoal da cidade. Foi essa intimação em cima do prefeito naquela época, era o Zezé, e o IPHAN foi obrigado a reunir gente. Então, quando te perguntei, estamos na mesma mesa, estava na mesma mesa aqui no IPHAN, naquela época, 2009, era a Cíntia, diretora do IPHAN, apareceu o Zezé e tínhamos galera esperando fora, alguns representantes de cada setor. É a mesma coisa, é a mesma intimação que vem não tem, não sei, do fundo da quem que vem, queixa, etc. Mas enfim, eles dizem que não foi resolvido. Naquela época foi resolvido de tal forma que justamente tinha os, que não é meu setor, mas, por exemplo, doces, que eles tinham, sei lá quantos, com tamanhos tal. Então eles chegaram à conclusão, depois de reuniões e tempo gasto, de reduzir para tal e tal tamanho padrão que todo mundo fez e para eles ficar revezando. Metade está dentro do centro histórico e outra metade está fora do centro histórico. E aí outro dia, entre eles, barracas de coquetéis e tudo isso, não podiam estar lá onde estão hoje. Aí eles, para resolver o problema deles, colocaram eles, mais engraçado ainda, na cara do IPHAN, entendeu? Aqui e a feira ficou aí um tempo também, entendeu? Eles tiraram para... Eu estou entendendo tudo que você está falando. Não, entendeu? Artistas, eu estava representando um grupinho de artistas como o Andrés do Spray, eu, outro caricaturista, o do Mandala, a tarólogo e tal, artesãos, acho que tinha outro representante, mas enfim, foi chegado aquela coisa de exigências, também não estava, mesmas localidades, a mesma coisa, entendeu? O Rua do Comércio não estava nessa lista, entendeu? E nós que estamos lá, estamos na Rua do Comércio, mas enfim, era aquela coisa. Então, gente, por favor, tá? Não ocupa 5 metros, ocupa aquele 1,5 metro, tá? Eu digo, mas eu não estou vendendo o meu trabalho, eu estou expondo ele para demonstrar o que eu faço. Como que eu faço? Tanto que eu inventei meu varalzinho, entendeu? De vazado de bambuzinhos e pendurado lá, entendeu? E tampouco estou na frente do fachada, que eles não queriam que fica encostado. Tanto que, você não encosta na parede, afasta um pouquinho, que também rolou recentemente, entendeu? Então foi desta forma que chegaram a uma conclusão e de acordo a todos que todo mundo acabou voltando a trabalhar, né? No meio tempo, a fiscalização e tudo aquela história, a política, relaxa um pouco e depois acaba bagunçando. Toda a bagunça, aí o bicho pega para todo mundo de novo. Mas eu digo aquela coisa. Mas só queria dizer, entendeu? Estava falando de nós artistas aí e tal, né? O local é muito importante. Voltando mais anos ainda, entendeu? Quando colocaram todo mundo aqui no estacionamento, durou um pouquinho também, tanto que as comidas e artesanato. Não, era Zé Cláudio. 2004. 2004. Era no estacionamento aqui, misturaram tudo, enfim. Eu consegui. Tinha até as feiras dos índios aqui, ó. O estacionamento era tudo feira dos índios. Enfim, certo.
Eu consegui ficar lá, mas eu só quero dizer em nome ou a favor desse pessoal, entendeu? Que enquanto estavam lá, vendiam uma coisa. Quando passou 5 metros mais longe, do outro lado da rua, aqui mesmo, entendeu? Eles sentiram, entendeu? Ou seja, eu só quero dizer que mexer 5 metros para um lado ou para outro mais ainda, cara, bimba, não sei, os coquetéis vão ficar lá, né, no Pontal. Beleza, não. Vão ficar lá não, eles só vão ficar lá no festival. Sim, porque agora, ainda bem porque festival de cachaça também acredito que vai estar lá e não deste lado aqui. Então beleza, vai. Só que se eles ficam lá algum outro tempo, ninguém vai lá nessa hora depois, certo? Entendeu? Então o local é imperfeitíssimo, entendeu? Mas a questão é justamente essa. O ambulante diretamente, ele não poderia voltar de forma nenhuma. Então ele vai voltar durante o evento, só durante o evento, até para poder escoar o que eles tinham de estoque e não sair no prejuízo. Mas hoje não pode mesmo em lugar nenhum. Entendi, não, porque agora só para poder, eu entendi o que você falou agora. Renato, pode ficar sossegado porque assim o grupo de trabalho, e aí vai ter o representante de vocês que vai sentar junto com o grupo de trabalho também, vai perceber que a intenção é resolver. A gente quer resolver isso. Agora, uma falha que a gente sempre tem que se atentar é o quê? O Carrinho de Doce fez a mesma fala que você sobre essas negociações. Não, porque eu sei. Porque a gente, antes de vir para cá, a gente fez a reunião com os Carrinhos de Doce lá na outra praça. Foram? Porque eu estou escrevendo que eles não estão, né? Não, a gente fez lá, depois fez com os ambulantes ali, por isso que eu chamei os artistas para cá. Tá, beleza. Não. Entendeu? E melhor aí... que nós estamos aqui agora, que eu queria te falar, que é bom que a gente passou aí. Porque cada um tem um ânimo diferente, a gente precisa saber como lidar com cada público e falar isso. Estamos juntos, porque às vezes tem gente que realmente não entende isso. Agora foi o que eu falei pro Carrinho de Doce. Todos os acordos que foram feitos, cadê o papel? Cadê o acordo assinado? De parte de... Dessa reunião que você falou que teve no IFAM. Dos barcos? Do IFAM com... Dos Carrinhos de Doces ou quem que... Todos eles. Não, porque eu estava lá agora, onde que está esse documento? Não tem. Eu tenho esse, porque estava Cíntia, estava então, mas não Zezé, tem, entendeu? mas não tem, agora... não gerou documento, não está no processo. Então, se isso já tivesse sido resolvido lá atrás... Por mim isso já foi resolvido, caraca, quantos? 14 anos atrás? Então, o Carrinho de Doce falou a mesma coisa. O Carrinho de Doce falou a mesma coisa. Então, o Carrinho de Doce falou a mesma coisa. Mas foi quando nós padronizamos, tanto de guarda-sol... Eles investiram para mudar, nós ainda falamos lá, pois é. Acordo feito lá atrás, eles padronizaram. Está padronizado hoje? Falha de alguém. Então, olha não está. só. Mas aí foi padronizado os carrinhos, tudo direitinho. Perguntei, cadê esse documento? Porque no processo não está. Eu não participei dessa reunião. Se você não tivesse falado, o pessoal do Carrinho de Doce tivesse falado, eu não saberia dessa reunião. Sabe por que eu não sei? Porque não está no processo. Tudo isso que vocês acordaram, não teve nenhum documento gerado, assinado e anexado a esse processo. Porque se tivesse feito isso naquela época, talvez essa decisão não estaria chegando hoje. Porque o pescoço era de quem? Claro, de todo mundo, que na verdade, como agora, prefeito, entendeu? Naquela época, a multa para o Zezé era R$5.000 diariamente, suposta, que estava não, mas escrito. Continuou. Não, mas então ele tinha que estar com esse documento, porque ele, na base desse documento, vai se defender lá no Ministério Público. Olha só, tem assinado, está tudo resolvido, não seria... Não, mas eu conheço esse documento, pior que eu rodei. Tem que perguntar ele, porque deve estar com ele. Não é lógico, entendeu? Se justiça em cima de mim, cara, me ajuda, me assina e ó, tá aqui. Seria normal, né? Eu entrei na secretaria em 2003, só o fato. Eu achei meia dúzia de papel rabiscado. Assim, então... Cara, eu tô passando por isso 5ª vez, meu. Aí o processo foi em 2008, 2009 é essa história que o Renato falou. Em 2014 teve uma sentença. Tinha que ser 2014. Aí, em 2016, a prefeitura recorreu, que foi negado. Em 2017 aconteceu aquele rebuliço todo, de tirar todo mundo, que era o Casé. Aí agora tá vindo, teve uma outra... Reinteração. Tanto que foi agora... quando? Tanto que aconteceu? agora, essa semana, foi no... Semana não, né? Foi quinta-feira. Me chamaram para uma reunião de urgência, tinha acabado de chegar no meio da semana passada. Mas assim, quando sai um Tanto que a resultado... reiteração, ela já vem com a multa em dobro. Mas essa reiteração, quando sai o resultado, não dá um espaço maior para poder a prefeitura ter Tanto tipo 30 dias? Isso foi uma das questões foi que a muito gente... em cima, assim, a gente foi notificado na sexta para sair no domingo. Então, mas isso foi uma das questões que a gente acabou de falar. Da mesma, que a gente também vai questionar isso no momento da apresentação do TAC.
do mesmo jeito que a gente teve pouquíssimo tempo para poder notificar todo mundo e retirar, a gente quer saber qual o prazo que o Ministério Público vai dar para dar resposta sobre o TAC. Entendeu? Porque também não dá para mandar e ficar esperando ver se vai ou não. Então, nesse momento, estar junto, o IFAM estar junto na elaboração e vai assinar junto esse documento que vai para a Justiça e que vai ser anexado ao processo, que essa que é a questão. É garantir que seja anexado ao processo enquanto uma proposta. O IFAM estando junto, isso corta um caminho gigantesco, porque isso já vai direto, já está com aceite do IFAM, entendeu? E aí vocês vão poder participar, esse representante de cada setor vai poder participar junto nessa discussão e no fechamento desse documento. E aquele documento que a gente fez lá atrás da resolução, ele vai ser a base do TAG. Tá, fazer a notificação, né? Sim. Não, mas olha esse texto. É tudo igual. Se no prazo de 5 dias, mudança de 14 dias, entendeu? Multa 20, não 5. Não diz que é por dia 20 mil, aqui diz que é 5 por dia. É tudo igual. Mas é porque é o mesmo processo. Sim, não, estou te dizendo, entendeu? É do mesmo jeito que mudou a gestão do IFAM, da prefeitura, com certeza mudou lá. Cada vez que eles mudam, coisa vai flutuar de novo. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Mas eu queria só reforçar. Só o fato de vocês, setor, né, cultura e tal, tá reconhecendo que existe a necessidade de ter essa diferença de nós, artesãos e artista plástico, artista de ruas. Só o fato de vocês ter separado isso, eu acho que já deixa a maioria aqui tranquila. Não, isso tá. Por quê? Porque é a decisão mais correta que a prefeitura já teve, desde a época que eu me entendo por gente até hoje. Porque não dá para juntar todo mundo e querer resolver tudo da mesma forma. Você sabe o que faz todo mundo ter essa visão? Partiu de muita discussão, mas muito do documento que foi elaborado junto com vocês. Quando a gente sentou aqui durante meses e meses aqui elaborando aquele projeto de resolução para poder andar. Foi quando todo mundo começou a entender realmente que precisava ser tratado de forma diferente. Então, assim, a todo momento, a discussão é a mesma. Assim, dizer simplesmente para vocês, gente, olha, podem seguir, podem ir agora já começar a expor. Também é um pouco imprudente fazer dessa forma, porque pelo que nós achamos, porque o que está escrito na sentença também não é tão claro, porque aí daqui a pouco vem de novo e aí vai vir além da fiscalização da prefeitura, vai vir uma retirada assim, Aí não tem mais entendeu? que tem que cobrar. E aí nesse momento é complicado a gente fazer certo tipo de coisa, né? Então eu só queria de verdade agradecer também a compreensão e ressaltar para vocês. Conversem com seus pares, com seus colegas que trabalham na rua para estarem aqui no cinema na sexta-feira, 10 horas da manhã. Mas, por favor, o espaço é restrito. O que tem de cadeira ali comporta os artistas de rua. Agora vamos também ter consciência de saber que é o espaço do momento de discussão de quem de fato atua nas ruas. E não fazer mobilização para encher o espaço e deixar o artista de rua, que está todo dia ali, do lado de fora, sem poder discutir. É porque senão a gente vai bater sempre no mesmo assunto, igual todas as reuniões, entendeu? Sempre bater na mesma coisa. E a gente tem se deparado muito com isso. Volto a dizer, não é problema com o artista de fora, mas o artista que chegou há 2, 3 meses e que não participou de todas essas discussões que quase todos vocês que eu já conheço aqui, que vejo diariamente, participou. E aí volta de novo e a gente nunca avança, porque volta sempre nas mesmas questões que a gente já discutiu. Então, assim, a reunião vai ser bem prática sobre a apresentação desse termo de ciência, sobre o que a gente está já trabalhando também como outras alternativas para quem topar. E aí, daí para frente, a gente vai, já dali da sexta-feira, vocês já vão poder voltar para poder fazer de acordo com o que a gente estabelecer ali de acordo ali. Entendeu? Agora, uma coisa que eu já vou falando para vocês, que com certeza vai estar ali, gente. O principal objetivo o principal objeto desse processo é o impacto visual ao patrimônio histórico. Então, assim, é o mínimo que a gente precisa ter de consciência. Eu já cansei de encontrar na rua e pedir para poder parar de pregar prego na porta da igreja do Rosário.
na parede do Rosário, para poder pendurar coisa. Eu já vi cueca, calcinha e meia pendurada na porta. Entendeu? Poxa, então assim, é o mínimo, não é nada pendurado no lampião, não é nada tirando energia de via pública, tudo isso é ilegal. Então assim, vamos também procurar, mas eu não faço, o vizinho faz, mas esse que é o problema. Quando o vizinho faz errado, aí chega esse momento que todo mundo paga. Então a prefeitura tem o papel de uma responsabilidade de fiscalizar. Então, mas a prefeitura tem uma responsabilidade de fiscalização, mas vocês precisam também ajudar, porque senão depois acaba acontecendo isso que está acontecendo agora. Até para organizar também, né, Zé? Porque tem um artesão que está ocupando o espaço de 10 pessoas ali, entendeu? E outra coisa que eu já vou avisar para vocês. A gente vai fazer a autorização, mas a gente vai fazer essa conversa, vai fazer essa liberação. Mas já aviso desde já. A partir daí, vocês têm visto que a maioria das vezes da fiscalização sempre tem funcionários da cultura junto. Só nessa notificação que foi tão em cima da hora que não deu nem pra gente estar junto, mas a gente tem estado junto com a secretaria, com os servidores da secretaria. E aí eu vou falar de novo para vocês. Eu continuo vendo 25 de março em alguns planos. 25 de março vai ficar lá 25 de março, tá? Não vai entrar aqui mais não. E quando isso acontece então, Ei, Lúcio Sérgio, quando isso acontece com os indígenas? 25 de março vai ficar lá 25 de março. 10 metros. Não importa quem seja, 25 de março vai ficar lá 25 de março. Principalmente depois do TAC. Principalmente depois do TAC. Tá? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Aquela comissão que tinha sido formada em 2020, ela tem alguma validade ainda? Ela foi formada para a elaboração daquele documento. Aí agora nós vamos tirar o representante dos 3 setores da reunião aqui para participar do GT geral mesmo, onde tem Secretaria de Turismo, Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Subsecretaria de Postura, Secretaria Executiva de Governo, próprio prefeito, Procuradoria, Controladoria e IFAM. E a Secretaria de Cultura, claro. Tá? É bom sair já daqui, né, gente? Vai estar cheio de hoje. Ou na sexta-feira. 12 anos atrás, né? 5 anos aqui na cidade. Voltando a estaca zero e não conclui mas é o que eu falei aqui. Então, aí você faz cada grupo, fechou o grupo. Tem uma obrigação de lá, Esse telefone do cadastro municipal de Fluminense ficou nesse telefone. Eu peguei um novo. Não consegui ver aqui na Folha da Cultura. Então, ele é só online. E aí, como a gente está mudando de sede, então a gente ainda não está. Só lá que a gente vai estar com o computador. Mas na Lan House eu consigo fazer isso? Na Lan House você consegue. Aí, tipo, eu preciso de documento. Eu preciso tirar foto do documento para enviar? Pode ser uma reservista? Não, precisa de documento com foto. Reservista tem foto. Mas ele não é. Eu tirei, tanto é que minha identidade também. Oficial com foto. E tanto é que até minha identidade aqui em Paraty. RNE ou SNH. Minha identidade, minha serviço em Paraty. Peraí. Tchau, tô indo. Valeu, gente. Até sexta. Valeu, gente.